Seja bem-vindo ao canal Milagres de Yeshua. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar e corrigir todas as coisas. Tá? Primeira coisa que nós temos que entender é que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Tá? Independente se a gente está passando por luta, sofrimento, dificuldade, tentação, provação, resposta de oração que vem, resposta de oração que não vem. Certo é que toda a escritura é inspirada por Deus. Tá? Então, se ela é inspirada por Deus, tudo que tem aqui foi permitido por Deus. É isso que nós temos que entender e esse que muita gente não entende. Sabia que tem gente por aí até dizendo que a Bíblia não foi nem feita por Deus, sabia disso? Eu não acredito que a Bíblia foi feita por Deus. Eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus porque contém guerras, lutas, contém todo tipo de situação na Bíblia que não convém estar falando. Porque a palavra de Deus, irmão, é um livro espiritual. Mesmo que ela tenha relatos de batalhas, de guerras, a Bíblia fala de fracassos, de vitórias, de derrota. A Bíblia fala de problemas com família, dentro do lar, fora do lar, problema com vizinho, problema de nações. A Bíblia fala de enfermidade que foi curada, enfermidade que não foi curada. A Bíblia fala de profeta que operou milagre e gente que foi curada de lepra. E esse mesmo profeta morreu com uma doença que ninguém sabe o que foi, e a doença nunca foi curada. Mas certo é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, tá? Ela é a palavra de Deus que Deus ele selecionou um momento, um período ali da humanidade para relatar coisas para nós dentro do projeto de Deus. É logicamente que de Gênesis até Apocalipse, vamos dizer assim, de Gênesis até as cartas dos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, tirando o livro de Apocalipse, porque o Apocalipse ele vai relatar uma situação mundial, né? São acontecimentos mundiais e tal, ali para o tempo do fim. Mas a Bíblia em si, tudo que aconteceu na Bíblia, ele ficou restrito a uma determinada localidade. Nós temos que entender isso daí. Então vamos dizer assim, na época do rei Davi, que está lá em 1 Samuel, 2 Samuel, em Crônicas e tal, na época do rei Davi, que foi mais ou menos, se a gente pegar o cálculo ali da existência humana, que alguns historiadores dizem que de Adão para cá nós temos uma faixa de 5.000 anos, vamos dizer assim, de Adão para cá. Esse assunto é muito variado, é muito questionado, é muito polêmico, mas vamos dizer assim, na época do rei Davi, que aquilo estava acontecendo ali em Jerusalém, naquela reunião, naquela região, vamos dizer que isso ocorreu há 3.000 anos atrás. Mas há 3.000 anos atrás existia vida em outras localidades do planeta, você sabia disso? Existia sim. Por exemplo, países como a China já existe há mais de 5.000 anos. Tem relatos que dizem que a China existe há mais de 4.000, 5.000 anos atrás. Ou seja, então quando houve ali a Torre de Babel, lá em Gênesis, que aconteceu a Torre de Babel ali, lá do capítulo 7, 8 para frente de Gênesis, quando houve a confusão das línguas lá em Gênesis, aquele povo ele se desmembrou, se desmembrou, cada um foi formando aí a sua região, cada um pegou a sua mulher, a sua família e sumiu aí para um canto, cada um foi formando as nações. Você está entendendo como foi? Foi formando as nações aí. É por isso que existem nações que existem há muitos milhares de anos, né? Como a África, né? Como a Índia, como a China, tem lugares que existem há muitos tempos. Então, vamos dizer, no momento que estava ocorrendo a situação ali na época do rei Davi, ali em Jerusalém, naquela religião ali da Palestina, mais para aquela região que estava acontecendo para ali, o que estava acontecendo em outras partes do mundo? Claro que existia outras partes do mundo. Se a China já existe há mais de 4.000 anos, 5.000 anos, então já existia a vida para lá. Mas certo é que a Bíblia não fala nada que estava acontecendo para lá, para suas regiões. A Bíblia não fala nada que estava acontecendo lá para a banda da Índia, o que estava acontecendo lá para a banda da China. A Bíblia não relata o que estava acontecendo nessas outras partes do mundo. A Bíblia só relata o que está acontecendo naquela região que foi o foco de Deus ali. Deus focou a atenção dele naquele local, naquela nação, naquele povo, que o povo ao qual Deus escolheu para ser sua nação, que foi a nação de Israel, que já veio descendendo ali, sabe, desde a arca de Noé. Aí Noé entrou na arca, e aí desceu da arca, e os seus filhos e foram popularizando novamente o mundo. Aí a gente sabe aí daí para frente o que aconteceu na história. Então, o que é que eu quero falar hoje? O tema da mensagem hoje vai ser muito profundo, vai ser sobre... Você sabe a diferença entre tentação e provação?
Eu venho pensando nesse tema há muito tempo. Às vezes eu paro para ficar pensando assim, o que é a pessoa ser tentado? O que é a pessoa ser provada? Bora analisar pela Bíblia. Acho que a Bíblia com certeza vai ter uma resposta para nós. Tem gente que diz que isso daí é a mesma coisa. Mas será se é a mesma coisa? Será se é a mesma coisa? Então vamos citar alguns exemplos aqui para a gente prestar bem atenção o que é ser provado e o que é ser tentado. Então bora prestar atenção aqui. Por exemplo, Mateus capítulo 3, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, lá no capítulo 3 de Mateus diz que Jesus foi batizado nas águas, logo que Jesus saiu, o Espírito Santo desce sobre ele, né? E aí Jesus sai das águas e o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Olha, está usando essa expressão, tentado pelo diabo. E aí nós vamos entender, então, o que é tentação. É só a gente ler o que foi que aconteceu lá, que a gente vai saber o que é tentação. Então, a gente percebe lá que a primeira coisa que aconteceu é que Jesus estava em extrema fome ali. Nesse processo, Jesus ficou de jejum por 40 dias e 40 noites, né? Existem alguns pregadores que dizem que Jesus foi para o deserto a fim de jejuar, né? E eu argumentei com esse pregador, com certeza, e ele foi totalmente convencido de que a minha palavra, que estava de acordo com a Bíblia, foi superior à palavra dele, que estava desconforme a Bíblia, que ele veio dizer que Jesus foi para o deserto a fim de jejuar. Jejuar para quê? Para que Jesus ia para o deserto para jejuar? Jesus poderia ter subido um monte para jejuar. Jesus poderia ter ficado em qualquer outro lugar para ele jejuar. Então quer dizer que se Jesus foi com a intenção de jejuar, então Deus não permitiria Satanás ir lá atormentar Jesus. Não faria parte do plano, você não acha certo? Então se o propósito era só jejuar, então Jesus não o diabo não tinha que tentar Jesus lá. Então quando Jesus vai lá, olha pai, eu vou jejuar, meu filho, vai jejuar para o deserto. Tá. Aí o diabo vai chegando lá e Deus, ei diabo, o que tu quer aí? Ah, eu vou tentar lá teu filho, cai fora daí, que tu não faz parte da história. Tu não vai entrar aqui, tu vai entrar mais depois lá, mas aqui não. Ele vai jejuar. Eu não quero que tu venha atormentar ele. Tu não vai atormentar ele. Ninguém vai tirar o sossego dele. Ele vai só jejuar. Por 40 dias e 40 noites. Ele vai jejuar. Por quê? Simplesmente ele vai jejuar. Ele vai jejuar. Pronto, Satanás, cai fora daqui. Eu não quero que tu atormente meu filho agora. Se um dia tiver que enfrentar ele, eu vou preparar o momento. Mas agora não é. O diabo não aparecia. Você acha que... Sabe que eu entendo de muita... Aí eu conversei com essa pessoa e eu mostrei para ele na Bíblia. Está aqui. Diz a Bíblia lá em Mateus capítulo 3. Que Jesus foi para o deserto, o Espírito Santo conduziu ele a fim de ser tentado pelo diabo. Eu mostrei na face daí. Está aqui. A fim de ser tentado pelo diabo. E sabe o que ele veio dizer? Ah, mas que tradução é essa da Bíblia? Tradução da Bíblia? E aí ele vai lá, consulta a tradução da Bíblia dele e ele lê exatamente o que estava escrito. Ele consultou na Bíblia, consultou no celular, de tudo que é forma, e ele viu lá que não tinha nenhum texto dizendo que Jesus foi para o deserto a fim de jejuar. Diz lá que Jesus foi para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou ele lá para eles se enfrentarem lá no deserto. O homem, Jesus, de carne, igual eu e você, enfrentando lá o Satanás, lá, o querubim caído, o príncipe das trevas. Ele foi lá, vem, fica de frente com ele aqui agora, bora lá. Tu venceu todos os outros, venceu Moisés, tu venceu Elias, tu venceu todos os profetas, tu venceu todos eles. Tu venceu Sansão, fez ele cair lá no laço da Dalila, né? Agora eu quero ver tu enfrentar meu filho aqui. Ah, vou enfrentar ele. Ele é de carne também. Então vem com ele para te ver. Vai com ele lá no deserto. Só tá vocês dois lá. Ele não vai usar poder, ele não vai usar milagre, ele não vai usar nenhum poder sobrenatural de sua divindade, porque a divindade dele ficou tudo lá no céu. Ele se despiu da sua divindade, ficou lá. Ele desceu como homem, né? O espírito dele divino, ele se veste da matéria humana. Aí ele vai lá, vem diabo, vem enfrentar ele. Tu pensa que eu sou aqueles lá que tu fez ele vencer? Tu pensa que eu sou lá o Sansão, que ele tinha força de mais de 100 homens, que jogou aquela mulherzinha lá na frente dele e ele se desmantelou todo lá, perdeu a vida por causa daquela mulher, daquela tal de Dalila? Comigo não vai ser assim não. Pode vir como tu vier, pode botar o que tu quiser aí. Ah, Jesus está lá,
Diz a Bíblia que depois de 40 dias ele de estar jejuando, teve fome. Depois de 40 dias ele... Olha para te ver a estrutura dele. Para te ver a estrutura dele. No dia a dia comum, Jesus comia porque queria. Jesus comia porque queria. Para ele era normal passar um dia, 2, 3, 4, 5, até sem comer. E Jesus trabalhava pesado. Eu já fiz no outro vídeo aí. Ele trabalhava pesado porque ele era carpinteiro. O pai dele trabalhava com marcenaria, com carpintaria. E lá não tinha motosserra. Tá? Para cortar madeira com motosserra, não. Não tinha serra elétrica. Era no braço, olha. Tá aqui, ó. Vamos supor que esse pente aqui é uma serra. Tá aqui a serra, né? Igualzinho o pente, né? Era lá, olha. Era assim que eles trabalhavam. Era na serra. Aí pegava lá o formão, ia ajeitando lá a madeira, lapidando, pá, 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 pá. Pronto, pai. Tá preparado essa madeira aqui para fazer uma mesa. Era assim que era. Então Jesus ele tinha um trabalho pesado. Ele não tinha o trabalho de estar só escrevendo o documento como era o trabalho de Mateus e o trabalho do Zaqueu. Era só estar trabalhando com dinheiro e com papel. Não, Jesus ele trabalhava pesado. O trabalho do seu pai era trabalho de carpinteiro, trabalho pesado. Colocar madeira na costa, né? Cortar o tronco, jogar no ombro e já vir trazendo. Arrastando, né? Porque aquilo já era um treinamento para ele, que ele viria passar lá. 3 anos e meio depois, ele seria sacrificado num próprio tronco desse de madeira, a qual ele passou uma boa parte da vida dele trabalhando com o seu pai José. Para você ver como as coisas são. Às vezes, muita coisa na nossa vida acontece e às vezes a gente não sabe nem o porquê que está acontecendo. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. Quer dizer, aquele trabalho era uma prova para ele. Aí Jesus vai para o deserto. Aí o que o diabo vê? 40 dias, né, jejuando. Em jejum que ele estava. Jejuando porque ele não estava comendo nada. Era uma maneira de se dizer. Não tinha nada lá, só tinha areia e vento. Aí ele chega, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães aqui, né? Se tu és o Filho de Deus, mata a tua fome. Aí Jesus vai lá na Bíblia, mas também está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus cita lá Deuteronômio, né? O livro de Deuteronômio. Aí isso aí é uma tentação. Ele usou a comida para tentar Jesus, na hora da fome. Bem, se Jesus estava jejuando, qual seria o sentido aí querer comer? Parece assim que Jesus estava desesperado atrás de comer. Ai, eu quero unha comida. Eu vi comida, eu vou comer. Não. Se ele está num propósito espiritual, como é que ele ia entrar em desespero para comer? Como? Jesus estava desesperado por causa de comida? Quem disse? Acho que ele estivesse desesperado por causa de comida. Tu acha que o pai não enviava comida para ele através dos anjos? Como ele ia fazer isso? Como? Ele enviou para Elias. Elias estava lá embaixo do zimbro, lá no deserto. Elias caminhou um dia para o deserto. Olha como essas coisas se certificam. Olha como essas coisas têm relação, têm relatividade. A vida de Elias, a vida de Eliseu, de Jesus. Olha como essas coisas tinham relação. Elias foi para o deserto, Jesus foi para o deserto, né? Moisés foi para o deserto. Olha só como essas coisas têm ligação. Como tem ligação, como faz tipo, antitipo. Você estudou isso aí? Pois é. O tipo que se torna algo lá na frente, uma sombra. Aí Elias se deita debaixo de um arbusto no deserto e dorme, depressivo. Aí o anjo vem, traz uma botija de água para Elias e um pedaço de pão. Elias levanta, toma água, come o pão, toma água, come o pão. Aí ele olha para um lado e para o outro, de novo, deita, vai dormir. Lá vai o anjo, volta de novo. Elias, toma água, come o pão, levanta que a tua jornada vai ser grande. Aí lá na caverna, né? E aí lá na beira do riacho de Quiriate, primeiramente Deus mandou ele para lá, porque haveria seca na terra, que ele já tinha determinado que não chovesse por 3 anos e meio. Depois de 3 anos ia chover. Aí Deus tira Elias dali, né? Interessante que, sabe o que eu acho interessante? É que lá no quintal da casa de Elias, claro que ele devia ter um lugar que ele morava no meio da rua. Ele devia morar em algum lugar. Lá no quintal da casa do Elias não ficou chovendo lá na região que teve seca. Não, eu sou profeta. Profeta Elias. Olha, Senhor, vai ficar sem água nessa terra 3 anos, mas pelo menos faz cair água lá no quintal da minha casa. Faz cair chuva no quintal da minha casa porque eu sou profeta. Eu sou profeta. Faz cair água no meu quintal
porque eu não tenho nada a ver com a rebeldia desse povo aí. Foi isso que aconteceu? Não. Deus trouxe a seca, até Elias foi atingido. Sabe como são as coisas? A gente está muito enganado, mano, como é que são as coisas de Deus. A gente acha que porque a gente é cristão, a gente está imune aos sofrimentos desse mundo. Muito enganado estará você se pensar desta forma. Lá em Eclesiastes, que eu não me engano, que me falha a memória no capítulo 9 ou 12, diz que todas as coisas nesse mundo sucedem igualmente a todos. O que sucede ao ímpio sucede ao crente, o que sucede ao descrente sucede ao fiel. Você está entendendo? Tanto em termos de bênção como em termos de sofrimento. Essa expressão falo com bastante ênfase, porque é isso que acontece. Não tem nada desse negócio de, eu sou de Cristo, mosquito me ferra, quebra o ferrão, gripe não me pega, nada me pega, porque lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre si as minhas enfermidades. O que, meu irmão? Não é isso que o texto está querendo dizer. Primeiramente, que esse texto está se referindo à nação de Israel. Isaías está se referindo às feridas que seriam curadas, era a deficiência que eles tinham para servir a Deus, que eles nunca conseguiram se manter de pé. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías estava se referindo a ele e o povo dele. Eu e tu nem sonhavam em existir. Nem o teu país, nem o meu existia nessa época. Sabia disso? Não existia, não. As Américas nem sonhavam em existir. Ele estava se referindo ao povo de Israel. Sabe quais são as feridas que foram curadas? É as decepções, o pecado que eles nunca conseguiram vencer, as quedas constantes, as fúrias e as iras que eles provocavam de Deus. Era um povo errante constantemente. Vivia na deficiência da idolatria e do pecado. Eles traziam essa doença. Eles precisavam ser curados. Tu quer entender que é isso? O contexto disso foi quando o anjo Gabriel aparece a Maria, lá no livro de Mateus, capítulo 1. O que o anjo Gabriel fala? Maria, bem-aventurada és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, que será chamado Jesus. Ele salvará o teu povo dos pecados deles. É o que Isaías falou, é a cura. Jesus veio curar a nação de Israel do seu pecado. Aqueles que se convertessem, João Batista já vem batizando lá no Rio Jordão, anunciando, aí vem chegando um monte de gente de tudo quanto é área ali, lembrando que ali ainda não tinha ninguém convertido a Cristo, que Cristo ainda não tinha nem iniciado seu ministério, não tinha iniciado seu ministério ainda, porque o ministério de Jesus ia iniciar a partir do batismo de João Batista, tá? É isso que eu quero que tu entenda. Então, quando João Batista falou, olha, depois de mim virá um que é muito mais poderoso do que eu. Se vocês estão achando que eu sou muita coisa, que João Batista estava famoso. Era a multidão que vinha até ele. João Batista não era um qualquer que esses pregadores ensinam por aí, não. Um sem terra, um sem teto, que andava com roupa velha, irmão lavado. Ei, Jesus disse que João Batista seria o homem que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. João Batista tinha língua de fogo. Sabe lá em Atos aquela língua de fogo? Que muitos não entendem, pensa que olha o fogo, cheio o fogo. Não é essa língua de fogo aí não, de estar falando das pessoas, fofocando das pessoas. É língua de fogo, o pessoal fala de igreja. Língua de fogo, essa língua de fogo de muitos é fogo, mas tá, sabe, é falando mal das pessoas, falando mal do pregador, falando mal das pessoas, falando mal das coisas. Isso é língua de fogo, fogo da carne. A língua de fogo é de falar a verdade do evangelho. O João Batista tinha essa língua de fogo. Ele anunciava raça de víbora quando ele viu os fariseus. Quem avisou para vocês que vocês vão fugir da condenação vindoura? Quem falou que vocês vão fugir? Não vão, porque essas pedras aqui, esse povo aqui que vocês estão vendo aqui, tudo perdido, que não é ninguém, Deus vai suscitar aí filhos de Abraão aí no meio dessas pedras aí. Eles falavam de maneira simbólica. Nem tudo podiam falar nas claras. Por quê? Porque as palavras precisavam ser espiritual. Quem era espiritual pegava, quem era carnal passava voado. Não pegava nada. Os fariseus eram carnal, saduceus, eles pegavam nada. Eles queriam ver. O que ele está fazendo aí? O que ele está batizando? Eles estavam querendo olhar, eles achavam os caras, o tal, eles andavam com roupas longas, cheias de gel especial, não era eles que andavam com aqueles coisas, né, os turbantes, né, dos sacerdotes, era eles que ficaram com esse direito aí. Eles eram os descendentes lá dos levitas e eles vieram trazendo isso daí.
Anás, Caifás, Ananias, esse pessoal que tinha aí. Eles eram os bacanagens da época. Então eles vieram questionar, o que é que esse João está batizando? O que é esse batizar aí? O que é esse negócio de estar mergulhando na água? Isso daí nunca existiu na nossa lei de Moisés. De onde ele aprendeu isso? De onde ele tirou isso? Eles foram questionar lá. Quando João olha eles, o que é que vocês vieram fazer aqui, raça de víboras? Hein? Quem anunciou para vocês que vocês vão fugir da condenação vidoura? Meu irmão, ele mandou, foi na lata dos caras, não teve papo não. Mandou reto, pá, língua de fogo. Será que os caras não queriam correr para cima dele lá e dar-lhe uns pau nele lá na água? Se fosse hoje, mano, bora fechar ele. Ele tá ofendendo a gente, bora fechar ele. Tu fecha daqui, eu fecho daqui, vamos pegar ele. Mas mais na frente pegaram ele, mas tudo foi plano de Deus. Momento certo. Quando foi o fim do ministério de João, prenderam ele. Carcerado, agora vamos pegar ele. Fizeram o que quiseram com ele, que a gente sabe o fim da história. Porque tudo tem um momento certo, né? Então, até para lançarem mão sobre um profeta de Deus, ele tinha que ter o momento certo. Aí eles pegaram, tipo assim, a gente vai te pegar, João, uma hora a gente vai te pegar. Foi igual Jesus. Jesus fez ele falar, uma hora a gente vai te pegar. Mas já estava escrito que ele ia sofrer, que ele ia apanhar, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser chutado, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser espancado. Lá em Isaías 53 fala que ele foi moído, mas por amor a nós, pela obra de Deus e pelas nossas transgressões. As nossas transgressões deles lá, porque nós somos os pecadores, eles eram os transgressores. Quando diz, ele foi moído pelas nossas transgressões, né? E ferido pelas nossas iniquidades, ele está falando do povo de Israel. Porque transgressões e iniquidade significa que alguém estava transgredindo alguma lei. E o que é a iniquidade? Era o pecado que estava sendo consciente praticado, não era para você e para mim. E isso ainda não era para nós. Ainda não era para nós. Quando Isaías falou isso daí não era para mim nem para você. Isaías não está profetizando para toda a humanidade. Não existia isso. Isso não era para nós. Ele foi ferido pela... Isaías contemplava Jesus na cruz. Ele teve uma revelação 700 anos antes de acontecer isso. Ele foi ferido, mas ele estava lá, né? Ele veio pregando, mas os seus não quiseram. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, eles precisavam ter paz. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Esse texto ele se aplica a eles, do que eles estavam fazendo. Aquilo ainda não era para nós. Aquilo se abre para nós lá no livro de Atos, do capítulo 2 em diante, quando Pedro relata a descida do Espírito Santo. E aí ele fala para todos, né? Essa promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão de longe e para todos quantos o nosso Deus chamar. Aí sim o evangelho se ampliou. Aí veio as línguas, indicando que o evangelho ia se expandir para todas as nações. Aí se cumpre para nós, quando João Batista fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí sim, aí é para nós. Vede que foi o pecado. De nós ele tirou o pecado. Nós não tínhamos transgressões de nada, porque a gente nem viveu naquela época. A gente não quebrava a lei de nada, porque essa lei foi dada lá para a nação de Israel, lá no deserto. Não foi dada para mim e para você, porque a gente nem existia nessa época. O que é transgressão? O que é transgredir? Transgredir é você ter uma regra e você não seguir aquela regra. Você está transgredindo a regra. Tu está entendendo? Você está transgredindo a regra. Então, se tem uma regra que você tem, aí você transgrediu, ou seja, você não seguiu aquela regra, você fez ela de maneira tudo errada. Você é um transgressor da lei. Transgressões. E o que é iniquidade? Praticando o pecado, sabendo que a lei dizia o que era certo e o que era errado, fazia porque queria. A lei dizia que adulterar era pecado e o povo adulterava. A lei dizia que não deveria rejeitar os estrangeiros, nem o pobre, nem a viúva, e eles rejeitavam os estrangeiros, o pobre e a viúva. Tu tá entendendo? Isso aí era iniquidade. Era o quê? Transgredir a lei e praticava o mal, que é o pecado consciente. Então, transgredir
A lei, transgredir é quando você recebe uma lei e você não cumpre. Isso é transgredir. E a transgressão foi eles. E a iniquidade foi eles. Tu tá entendendo? E então o castigo de Jesus era para trazer paz para eles, com Deus. Porque essa ira de Deus estava sobre eles. E pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Eles foram sarados do pecado que eles tinham. A nação aceitou, uma boa parte aceitaram Jesus como Salvador naquela época. O pecado deles foi perdoado, receberam o batismo com o Espírito Santo e eles recebem a adoção de filhos, como diz lá em João capítulo 1. Mas ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas a todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aí ele recebe eles como filho, né? E aí Jesus, ainda não, Jesus morre, ressuscita, correto? Aí sim, ele fica como aquele que tira o pecado do mundo, porque a todos aqueles que o aceitaram, passou a ser filho de Deus, tem os seus pecados perdoados e tem direito a comer da árvore da vida, tá? Conforme está escrito lá em Apocalipse 14, está escrito lá em Apocalipse 22, a árvore da vida é para todos aqueles que foram eleitos, foram escolhidos, você está entendendo? Então, o que na verdade acontece? Então, qual é a diferença entre transgressão e tentação? Vamos observar bem aqui. Então Jesus ele foi tentado, o diabo queria que ele fizesse pão, então ele estava jejuando. Para que ele queria comida? Ele falou, olha, nem só de pão viverá o homem, eu não estou aqui desesperado atrás de comida, Satanás. Eu estou aqui porque eu quero, eu estou me sujeitando à vontade de meu pai. É mais ou menos isso que ele quis falar. Então eu não estou passando fome, eu estou jejuando. Jesus não estava passando, ai meu Deus, ai uma comida agora, eu estou muito tempo sem comer, meu pai, eu quero comer, ai agora um pedaço de pão, agora um figo nessa árvore, uma fruta agora. Tem gente que está pensando que é isso aí, entendeu? O diabo foi com essa conversa para cima dele, mas não, ele estava num propósito. Então o diabo caiu por terra. Aí ele veio, né, levou Jesus ao pináculo, lança-te daqui, porque está escrito, seus anjos dará ordem, teu respeito para segurar ele, para que teu pé não tropece em pedra. Aí ele usa lá o texto Salmo 91, versículo 10 e 11. Né? Aí queremos usar a Bíblia, achando que Jesus não conhecia. Né? Jesus fala assim, mas também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Aí ele vai lá, né, mostra todos os reinos da terra, olha, isso daí tudo era tentação. Então, fazer Jesus se expor ao perigo é tentação, tá? Então, você e eu não podemos se expor ao perigo. Não pode expor ao perigo. Você vai sair, tá chovendo forte, tá dando trovão, sai se for preciso. Ah, eu vou sair, sou servo de Deus, sou de Cristo. Nada acontece comigo. Vai nessa, vai nessa. Não porás à prova o Senhor teu Deus. Por quê? Se isso é uma tentação, não vá. Porque você pode cair na tentação e alguma coisa pode acontecer com você. Jesus não caiu na tentação. Ele não se jogou de lá para testar que ele era protegido por Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é uma tentação. Não colocar, bora sair correndo pela água, igual Pedro correu. Bora correr. Eu vi uma história aí que um pastor estava me contando, né, num culto que eu fui assistir. Ele disse que teve um pastor aí num país, aí não sei aonde, isso deve estar rodando por aí pelo mundo afora aí. Que ele disse que estava brincando com uma serpente, aí pá, porque ele dizia que lá em Marcos 16, está escrito lá, que diz assim, né? Esses que crerem em mim, sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, porão os enfermos serão curados, e se beber alguma coisa mortífera, nada fará mal algum. Aí diz que o cara brincando com a serpente lá, e a serpente pá lá no cara, dizendo que ele era pastor. E aí, ó, a peçonha correu no sangue dele, aí ficou lá, passou mal, correu, e aí, ó, parece que se finou, partiu. Por quê? Qual a história é essa já? Colocou Deus à prova. Então isso aí realmente é uma tentação. O cara caiu na tentação do inimigo. O inimigo criou uma ideia para dizer que ele era o super-homem evangélico, né? Aí ele caiu na tentação do inimigo, se arrebentou para lá. Então isso é uma tentação. Então temos que ter cuidado. Vamos diferenciar o que é tentação e o que é ser provado. Tá? Aí no final ele leva Jesus para cima do pináculo, mostra todos os reinos da terra e diz lá, né? Porque se tu me adorares aqui, eu vou te dar porque a mim foi dado. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que, porque o Satanás é mentiroso. Não, não é questão dele ser mentiroso, não. Não é questão dele ser mentiroso. O diabo, ele é mentiroso, mas ele sabe o que é verdade. Tu pensa que ele é uma criancinha de 2 anos, é? Que ele não tem... Meu irmão, não tem um ser humano nesse planeta que seja mais sábio que o diabo. Não existe. Ele existe há 1 milhão de anos e até hoje ele está vivo. Ele ainda não morreu, não. Ele está vivo até hoje.
Sabe quantos anos ele tem? Ninguém sabe, só Deus. Ele está vivo até hoje. Ele foi um querubim ungido lá no paraíso. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 45, parece que está falando. É capítulo 28 de Ezequiel. Ele era um querubim ungido lá do paraíso. Tá? Não é, ele só sabe o que é mentira. Ele não sabe nada que é verdade. Ele conhece toda a verdade. Mas ele repudia ela, porque ele não há nada, nenhuma verdade nele. Ele conhece, claro que ele conhece a verdade. Ele sabia que Adão e Eva não poderiam comer o fruto. Ele sabia. Ele sabia. O que foi que ele fez? Ele contornou. Ele usou de sofisma. Ele usou uma verdade misturada com mentira. Ele disse, não, vocês podem comer de todas as árvores. Não pode não comer todas as árvores. A Eva falou, pode. Só não pode comer de uma, aquela dali. Só não pode comer daquela. Aí ele falou, por quê? Ah, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Por que você vai morrer? Porque a gente vai conhecer o bem e o mal. Que nada, você não vai morrer não. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. Você acha que o diabo não conhecia o bem e o mal? Como que ele não conhecia o bem e o mal? Você acha que ele, depois que ele caiu lá do paraíso, você acha que depois que ele foi expulso lá, você acha que deu amnésia nele? Ah, deu amnésia. Esqueceu tudo que era do bem, agora ele só sabe o que é do mal. Não existe isso, mas ele sabe tudo. Ele sabe tudo que tem nesse mundo aqui. Ele conhece o bem, conhece o mal. Porque como que ele vai praticar o mal se ele não conhecesse o que é o certo? Como que ele vai fazer o errado se ele não soubesse o que é o certo? Ele tinha... Gente... Para você fazer o errado, você tem que saber o que é o certo. E para você fazer o certo, você tem que saber diferenciar o que é errado. Não tem como. A criança não tem como diferenciar isso. Se você pegar um pedaço de pão e jogar no chão, uma criança de 1 ano, ele vai lá no chão, pega e ele come. Ele come. Se você não tirar da mão, tira, não pode comer. Ah, mas por quê? Não come. A criança vai chorar. Não, bebê, tá sujo. Aí se jogar um pedaço de pão no chão, o adulto vai comer? Não. Por quê? Por que a criança... não vai diferenciar, porque a criança não sabe diferenciar. A criança não conhece o bem. E ela também não vai conhecer o mal. Ela pode fazer o mal e o bem ao mesmo tempo sem ter consciência de nada. Você está entendendo? Uma pessoa adulta pega uma criança no colo, o pai e a mãe, a criança vem dar tapa na cara da mãe, na cara do pai. Isso acontece, uma criancinha de 1 ano, de 10 meses. Ela não tem conhecimento do que é bem e do que é mal. Então, pro ser fazer o que é certo, ele também tem que saber o que é errado. Para ele fazer o errado, ele tem que saber o que é certo. É assim que funciona a lei. O sistema funciona assim. Então, o diabo sabia tudo que era certo, mas ele decidiu fazer tudo errado. E assim existem milhares de pessoas no mundo. O ser humano, ele sabe fazer o que é certo. Ele faz errado o que ele quer. Tá entendendo? Ele sabe que é errado roubar, mas ele vai roubar. Ele sabe que é errado agredir, ele vai agredir. Ele sabe que é errado mentir, ele vai mentir. Mas é assim, o ser humano, primeiro ele vai entender o que é o certo e o errado. Aí ele decide o que ele quer, o que ele não quer. É isso que a gente tem que entender. Então ele estava fazendo esse jogo com Jesus. Então era uma tentação. Os pães se jogar de lá para testar a sua imunidade espiritual e também querer todos os reinos da terra, que também isso é uma tentação. Oferecendo para ele de maneira fácil. Ele estava sendo tentado a ceder a essas coisas. Mas Jesus foi lá, sai-te daqui, Satanás, está escrito só a Deus adorarás, só ele servirás. E o Satanás caiu fora. Então isso foi tentação. Como que a gente pode entender agora o que é uma provação? O que é uma provação? Provação, eu vou citar mais ou menos aqui assim. Vamos entender. A história de Abraão. Abraão tinha 100 anos quando ele estava prestes a gerar um filho chamado Isaac. Um homem de 100 anos. Como que ele ia entender que a mulher dele tinha 90 e ele 100? Ia gerar uma criança? Isso não era uma tentação, isso era uma provação. A fé dele estava sendo provada. Não tinha nada a ver com tentação ali. Não tinha nada a ver com fraqueza da carne, o pecado. Gente, a tentação tem a ver com a natureza humana, tem a ver com a carne do ser humano, querer tender para o pecado. A tentação está ligada ao pecado. E a provação está ligada a você se afastar de Deus ou se manter na presença dele. Não tem nada a ver com questão de pecado. Tem a ver com você estar passando por uma situação tão grande, tão difícil, você simplesmente sair da presença de Deus, abandonar a sua caminhada. Não quero mais, não aguento, vou embora. É isso, não é questão de pecar, é questão de sair de cena. Sabe a história? Pendurar a chuteira e sair, né? Vou engatar a luva aqui, pulei fora da luta. Isso é provação. Aí Abraão estava sendo o quê? Tendo a sua fé provada. Sobe o monte.
Aí ele vai, e o filho nasce, passa o tempo, aí Deus chama Abraão, Abraão, sobe lá o monte, né? 3 dias no deserto caminhou, subiu o monte Moriá para sacrificar o próprio filho. Prova de fé, não tem nada a ver com tentação. Então aquilo não era uma tentação. Aquilo era uma prova que ele estava passando. Né? Como que ele ia lidar com aquela situação? Não era nada ligado a pecado. Tentação está ligada a pecado, coisa da carne. Certo? De alimentar a carne, alimentar o ego, alimentar a satisfação da carne. Sabe? Essas coisas que a gente sabe, que está lá em Gálatas 5, sabe? Imoralidade, bebedice, mentira, enganação, trapaceio, prostituição, bebedice, mentira, arrogância, briga, inveja, essas coisas. Fruto da carne, isso aí tudo é pecado. Aí Abraão teve a sua fé provada, se ele ia permanecer até o fim ou se ele ia pegar o filho dele e fugir dali. Jonas teve a sua fé provada, a princípio ele fracassou na fé. Mas lá no ventre do peixe ele refez as suas ideias, retomou a sua caminhada, porque Deus sabia que naquela condição ele ia se arrepender, entendeu que existia 100 mil pessoas lá, que a vida dele não era suficiente pela vida de 100 mil pessoas. Entendeu? Então ele teve que refletir. Então, tipo assim, já que tu não está preocupado que eu vou matar 100 mil pessoas, então eu vou tirar a tua vida. Tu dá a tua vida pelas pessoas, né? Foi isso que aconteceu. E aí ele não quis se preocupar com as famílias, com as crianças que estavam ali, os animais, as pessoas que morreram. 100 mil pessoas, que dá mais ou menos umas 4 ou 5 cidades. 100 mil pessoas, tu forma 4 ou 5 cidades ou até mais. Jonas não estava nem aí. Então Deus falou, já que tu não quer saber da vida deles, então eu vou permitir, eu vou tirar a tua. Tá bom assim? Ah, não, tá tudo bem, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou lá, vou pregar. Ah, já? No instante ele foi lá pregar. Mas ele foi também um homem corajoso. Ele estava no barco, ele viu que toda aquela tripulação, que era os navegadores do barco, né, que trabalhavam no barco, e os passageiros também que viajaram. Todas aquelas pessoas iam morrer no naufrágio do barco, porque Jonas estava lá dentro. O que Jonas faz? Ele tem uma atitude corajosa. Ele sacrifica a própria vida por amor, por consideração aos que estavam ali. Ele falou, isso está acontecendo por causa de mim. O que a gente faz? Vou te jogar na água. Ah, não, a gente não vai fazer isso. Foi a maior luta para jogar ele da água. Sabe o que ele fez? Ele convenceu os homens de jogar ele na água. Quer dizer, Jonas deu a vida por amor às pessoas do barco. E aí ele afunda e o peixe pega ele. Como ato de justiça, Deus preserva a vida dele, prefigurando Jesus, que Jesus ele deu a vida para que os outros vivessem. Jonas deu a vida para que os do barco vivessem. E aí Deus preserva ele dentro do ventre do peixe. Jesus morre pela humanidade, Deus segura ele no ventre da terra. 3 dias, Jonas é cuspido do peixe, vai evangelizar Nínive. 3 dias, Jesus ficou no seio da terra, ressuscita para dar as últimas instruções ao discípulo e aí salvar a humanidade. É um tipo do que iria acontecer. Então, Jonas deu a vida, se jogou, Deus viu aquilo como um ato de justiça, que isso é profético, que eu estou falando para você. Não está escrito assim na Bíblia, mas é uma visão que Deus me dá, porque o dom profético ele trabalha assim. Não é dom profético, não é isso que você está pensando, como eu já fiz vários vídeos, e vou tornar a dizer aqui, gente que diz que tem um dom profético. Porque vai ser minha vitória, porque vai ter coisa boa na tua vida, porque vai ter dinheiro na tua conta, porque eu vejo um carro na tua garagem, porque teus filhos vão se converter, porque tua vida tá boa, porque tu não tem que te arrepender de nada, só coisa boa, Deus é amor, Deus te ama, Deus é maravilhoso, não te arrepende de nada. Você pensa que ser profeta é isso? Isso não tem nada com ser profeta. Isso não é ser profeta, não é ter dom profético, isso não tem nada a ver com o profético. São apenas palavras de motivação. Não precisa nem de dom para fazer isso aí. Nem muito menos do Espírito Santo. Agora eu quero saber se isso aí vai se cumprir. Certo? Vai se cumprir. Já jogando palavra no vento, qualquer um faz isso. Mas isso não é o profético mesmo. O profético é quando você tira daqui de dentro. Ah, eu entendi. Profético é a pessoa que estuda toda a Bíblia. Também não. Você pode estudar a Bíblia, está no alcance de qualquer pessoa. Tem pessoas que são advogados, são juízes que estudam toda a Bíblia, conhecem as leis da Bíblia. E nem por isso são pessoas convertidas. O profético, irmão, deixa eu explicar para você. É quando você tem um entendimento de uma coisa na Bíblia e Deus te dá uma revelação extra, mas com base bíblica. É igual essa história de Jonas que eu estou te falando. Jonas, ele se jogou... É só isso que você escuta. Aí Jonas se jogou do peixe,
Aí Jonas, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e aí Deus deu uma segunda chance para ele. É o que todo pregador diz. Mas isso que eu estou falando aqui, você não vai ver pregador nenhum falar. Que Deus, ele viu como ele envia o peixe. Tu acha que Deus não tinha um outro profeta para enviar em lugar nenhum do mundo? Só tinha esse Jonas? Será que não tinha mais nenhum outro profeta em lugar nenhum? Só esse Jonas? Lembra da história de Elias? Que ele foi lá e falou assim, Senhor, não dá certo, baixa, eu não quero mais viver. Por que, Elias? Porque o que aconteceu foi o seguinte, o povo de Israel não quer nada contigo, o povo de Israel, eu fui lá, derramei fogo do céu, aí eu venci os corações profetas de Baal, mas o povo de Israel não quer nada contigo, tá? A Jezabel eliminou todos os teus profetas à espada e querem tirar a minha vida também. Não tem como, Senhor. Se tu permitiu tirar a vida deles, provavelmente pode acontecer comigo também. Então eu não quero mais. Aí Deus fala para Elias, olha Elias, deixa eu te falar uma coisa. Eu conservei em Israel 7.000 que não se curvaram a Baal e nem o beijaram. Olha só. Não era só Elias não, mano, de profeta. Tanto prova que ele disse que não queria mais, que ele disse que queria morrer, que ele não queria. Aí Deus cumpriu o desejo dele. Se você não entendeu, você vai entender agora. Deus cumpriu a vontade dele. Ele falou, vai lá, unge Hazael, unge lá e vai ungir Eliseu no teu lugar. Filho de Safate, vai lá, ungir Eliseu lá na cidade de Abel-Belá. E aí isso aconteceu. E Elias foi, ungiu Eliseu e um belo dia, olha, vem um carro de fogo, passa, Elias, olha, Eliseu, valeu, acabou, hein? Prazer te conhecer. Aí, ó, ele sentou no carro, olha, foi embora. E aí o Eliseu ficou, olha, mestre, meu mestre, meu mestre é um homem maravilhoso, meu mestre. Aí, caiu a capa. Segurou a capa do Eliseu, do Elias. Ele falou para ele, quando tu vê minha capa caindo, tu vai receber ela em segunda unção. Ele olha, bota na costa dele, Aí os profetas lá do outro lado do rio ficaram olhando. Os profetas da escola de profeta, eles viram tudinho isso aí. Bora ver o que vai acontecer. Agora Eliseu vai ser o sucessor de Elias. Aí eles ficaram olhando. Eliseu pegou a capa. Tem um pano aqui, na capa. Esse lencinho aí pra mim. Aí ele pegou, É aqui que eu vou te mostrar aqui mais ou menos como foi. Aí ele pegou a capa. Tá. Aqui, eu vou fazer aqui. Ele botou na costa, Tá. Capa do Elias. Presta bem atenção. A autoridade de profeta de Israel passou para Eliseu. Elias, ó, foi num carro e nos cavalos de fogo. Deus arrebatou Elias para uma outra região. Elias não foi morar no céu, tá? Lembrando bem claro, porque Elias era um homem de carne e sangue. Se houve uma transladação do corpo para espírito ou para alma na subida, só Deus sabe isso. Sendo que, presta bem atenção para não virar heresia. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Presta bem atenção. Elias não subiu com carro de fogo, com cavalo para o céu em corpo humano. Tá? O próprio Jesus Cristo falou, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu de lá, o Filho do Homem. Jesus vem, nasce, vive, morre, ressuscita e retorna para o céu. Tá? Então não tem esse negócio de que Elias, como ser humano, chegou lá no céu, passou o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Opa, Elias parou lá no céu. Cheguei, tô aqui no céu. Aí ele começa a pisar lá nas nuvens. Olha, rapaz, ruas de ouro, mar de cristal. Tô aqui no céu, rapaz, lugar lindo. Olha os anjos, olha, ali, Onde é que está o trono de Deus? Eu quero falar com meu Deus pessoalmente. Acho que foi isso? Não tem como, porque a matéria humana não pode herdar o reino espiritual. Não existe isso. Não faz sentido. Certo é que Deus arrebatou ele. Ele saiu daquela região que Jezabel queria tirar a vida de Elias. E Deus tirou ele daquele pedaço ali. Ele não queria mais exercer o chamado dele para ele, porque se Elias saísse dali e tivesse uma vida normal, Jezabel ia perseguir ele até acabar com a vida dele, porque essa mulher ficou com uma marcação com ele. Essa que foi a questão. Por isso que Deus teve que arrebatar Elias dali. Arrebatou ele de lá. Entendeu? Mas ele não tem como herdar carne e sangue. Certo é que Deus ele cumpriu o desejo dele. Ele não queria mais viver. Então Deus não se sabe exatamente se a vida dele foi transformada no ar ou se ele foi levado para algum outro lugar. Eu vou trazer um estudo mais detalhado sobre isso para você entender exatamente o que foi que aconteceu. Tem algo misterioso em cima disso, mas eu tenho a resposta
Aqui na Bíblia vai ter a resposta. Aí Eliseu está com a capa dele, aí ele vai andando. Chega na frente do mar e os profetas lá estão olhando. O que Eliseu vai fazer? Sabe o que ele faz? Pega a capa do Elias. Aonde está o Deus de Elias? Sabe o que ele faz? Ele dá ali na água. Pá! Pá! Na água. Sabe o que acontece? Foi ousado. Onde está o Deus de Elias? Falou assim mesmo. Foi ousado. Sabe o que aconteceu? O mar se abriu, mano. O cara abriu o mar com a capa do Elias. Moisés abriu o mar com um cajado, né? Lá na época de Josué também o mar se abriu quando eles iam levando a arca. Isso daí era comum entre eles, mano, sabe? Porque a palavra do Senhor estava com ele. E ele deu com a capa na água, o mar se abriu. Quem falou para ele que o mar se abriu? Quem disse para ele que o mar ia se abrir? Quem mandou ele ter toda essa coragem de fazer isso? É isso que a gente tem que entender. Ele deu na água, pá, depois ele deu, o mar se abriu, depois ele deu, o mar se fechou. É isso que a gente tem que entender. Então, por quê? Porque a palavra do Senhor já estava com Eliseu, já não estava mais com Elias. É isso que você tem que entender. Então, aquela situação ali que ocorreu naquela época era dessa forma. Então, lembrando que Eliseu, ele curou Naamã de uma lepra, doença que não tinha cura, mas na sua velhice, Eliseu morreu com uma doença que não teve cura. Ele não conseguiu cura para sua doença. É uma incógnita essas coisas, é um mistério, que às vezes a gente não tem explicação. Não existe teólogo para explicar. Certo é que, na história, foi tentado Jesus, e Abraão, né, ele foi provado em relação ao seu filho, quando ele vai executar o garoto, o anjo fala, não faça tal coisa, porque eu sei que teme a Deus. Então, a prova tem a ver com a nossa vida com Deus e a tentação tem a ver com a nossa natureza, com a nossa carne, com a nossa satisfação. Né? Uma prova também é a questão do apóstolo Paulo. Né? A gente entende que o apóstolo Paulo, que ele tinha um tal espinho na carne dele, a Bíblia não fala exatamente o que era, mas certo é que, vez por outra, aquilo vinha na vida de Paulo, a gente não entende exatamente o que era, e aquilo era um tormento na vida dele. Certo é que, por 3 vezes, diz ele que vinha um mensageiro de Satanás esbofetear a face de Paulo. Para quê? A fim de que não me exaltasse. É isso que ele fala. Esbofetear a fim de que não me exaltasse. Pela excelência das revelações que eu tenho. Está aqui em 2 Coríntios capítulo 12, que você for ver lá. Então, o que era o espinho na carne de Paulo? O espinho na carne de Paulo era por causa das revelações que ele tinha, para que ele não se exaltasse em cima de ninguém. E às vezes a gente escuta até uns comentários dele em alguns lugares, né, que ele está falando, ele fala assim, olha, lá em 1 Coríntios capítulo 14, eu falo mais língua do que todos vós, entendeu? Mas eu prefiro na congregação falar só 5 línguas com o meu próprio entendimento, 5 palavras. Então eu acho que ele está um pouco aborrecido com aquele povo ali. Ele falou, olha, vocês acham que vocês falam língua, eu falo 3, 4 palavras aí, mas eu falo mais língua do que todos vocês juntos. Mas mesmo assim, na congregação, eu prefiro falar 5 palavras no meu próprio entendimento para que toda a igreja seja edificada. Tá, meu irmão? Então é isso. Então aqui, Paulo estava sendo provado. Era uma provação. Não era uma tentação, era uma provação que ele estava passando, porque 3 vezes ele clamou a Deus, ele não foi liberto desse mal. Paulo curou gente enferma, Paulo expulsou demônio, Paulo fez milagres extraordinários, Deus fez milagres extraordinários através de Paulo. Mas ele clamou 3 vezes a Deus, para que Deus livrasse ele desse mensageiro de Satanás que esbofeteava a cara dele. Mas Deus falou para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que ele tinha. E Paulo passava fome, e ora Paulo estava comendo, ora Paulo estava na rua, ora Paulo era açoitado, ora Paulo era espancado, ora Paulo estava sem morar, não sabia onde morar, era andando pelas cavernas, era naufrágio, era de tudo que acontecia com ele. Mas o poder de Deus era imenso sobre a vida do apóstolo Paulo. Aleluia, glória a Deus. Então aquilo era uma provação. Ele clamava e não tinha resposta. Ele clamava e não tinha resposta. Ele clamava e não tinha resposta. Mas quando ele clamava por outros, tinha resposta. Tinha cura, tinha saída. Mas para isso que era com ele, nunca tinha. Porque aquele problema aperfeiçoava ele na presença de Deus.
Será que isso não acontece na tua vida? Será que isso não acontece com a minha vida? Será que isso não acontece com pessoas na presença de Deus? Não sou com todos, mas Deus escolhe alguns entre milhões para tratar desse tipo. Eu acredito seriamente que existem essas coisas, mas para um objetivo, para que, repita-se na sua vida e na minha, a minha graça te basta, porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza, diz o Senhor. Deus está aperfeiçoando. Se tem uma situação que tu não tem saída, tu não está conseguindo fugir de forma nenhuma, o teu clamor não está resolvendo nada, Deus está sabendo o que está acontecendo. Ele está ciente. Se ele achar que é o momento de tirar daquilo, ele te tira. Se ele achar que não, ele vai trabalhar na tua vida através daquele problema. Uma próxima vez a gente vai continuar dando detalhe, porque isso é tão tremendo, é tão grande, que a gente vai ter que dividir em parte. Então vamos entender o que é a tentação, que tem ligado com a ligação com a carne do ser humano, a satisfação humana, e a prova é algo ligado à sua fé e à sua vida com Deus. E vou trazer outros exemplos aqui para a gente meditar um pouco mais. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado até aqui, em nome de Jesus.